Começa mais um Vale Negócio Podcast, o podcast feito para dar voz aos empreendedores e empresários da nossa região. Eu sou o Breno Fernandes e junto comigo apresentando esse programa está o Eduardo e o Fraga. Tudo bem, Fraga? Mais ou menos, viu, Breno? Estamos já entrando aí na segunda quinzena de abril e ainda não fiz o meu imposto, tem até o mês que vem, né? Então começa a ficar preocupado. Aí a gente é brasileiro e vai deixando para a última hora, aí, né? É com você assim também, Edu? Rapaz, acho que todo mundo passa por esse problema aí, né? Morre de medo do leão e de cair na malha fina. Mas hoje a gente tem algo interessante para apresentar, né? Fica tranquilo, você que acompanha a gente no Vale Negócio Podcast. Vocês dois também, eu também, né? Que eu acho que todo mundo deixa para a última hora entregar a declaração. E não só isso, né? Como a gente se preparar antes da entrega da declaração. Eu acho que o mais importante é todo o período a gente já estar preparado para no dia da declaração só entregá-la, né? Então a gente trouxe um dos maiores escritórios de contabilidade aqui do Vale do Paraíba, vem crescendo muito. O Fabinho, que está na frente dele, vai apresentar o escritório, falar os diferenciais, falar um pouco da contabilidade para pessoas e empresas. Valeu, Fabinho, obrigado pelo convite. Pelo convite não, né? Por ter aceitado o nosso convite. Ótima noite a todos, obrigado Breno, Fraga e Eduardo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho aí da minha história e da história da Contabilidade FN. Bacana. Contabilidade é um assunto que deixa a gente meio com frio. De cabelo em pé, de né? cabelo em pé. Tem bastante coisa, hein? Parte técnica, imposto, que o brasileiro acho que não conhece muito. Tem bastante informação hoje aí, hein? Exatamente. Fabinho, a gente faz uma brincadeira, né, aqui com os nossos convidados, até para quem está escutando a gente já ficar inteirado quem é o nosso convidado. Então, a gente faz um Se Vira nos 60, né? O Faustão tem o Se Vira nos 30, a gente faz o Se Vira nos 60 segundos aqui. Tenta resumir pra gente a sua história em um minuto. Consegue? Opa, vamos lá. Então, eu comecei minha história sendo jogador de futebol profissional. Então, o meu único registro na carteira de trabalho é um registro de futebol, como atleta de futebol profissional. Qual que era o time? Eu joguei aqui no São José mesmo, no Clube Atlético Josense, no Jacareí, quando eu tinha um pré-contrato assinado para um time grego, que era do Stravos Papadopoulos aqui de Jacareí. O meu empresário era o Eduardo Amorim, na época, que já foi técnico do Corinthians. Eu machuquei, me lesionei aqui brincando society aqui no society de São José e acabei que eu já estava no último ano de faculdade de Ciências Contábeis, decidi parar. Eu acho que Deus sempre coloca a gente no caminho certo. Meu pai tinha uma empresa contábil já na época, que é Financiamento, que agora virou Contabilidade FN. E aí eu decidi terminar meu último ano de Ciências Contábeis, só que eu sempre gostei de empreender. Como era uma empresa familiar, o escritório contábil, era a empresa da família, do meu pai que tocava, e eu fui iniciar a minha vida de empresário. Então eu já tive outros negócios antes de empreender somente na Contabilidade FN. Então eu já fui dono do Society, ali, o antigo Colino Society, depois R9, já tive bar, restaurante, academia, imobiliária, gráfica. Então eu já tive diversos negócios, até que chegou em 2017 eu decidi focar somente na empresa contábil, onde meu pai já estava parando, já estava decidindo que ele ia parar. E os negócios não estavam indo da melhor maneira, então sempre aquele altos e baixos. Em 2017 estavam todos em baixa, então eu decidi focar naquilo que eu era formado, meu pai parando, e foi ali, a partir dali, em 2018, janeiro de 2018, que eu assumo a Contabilidade FN. Hoje sou considerado um empresário contábil, né, do BPO financeiro, RH, então a gente tem diversos serviços, vários produtos na esteira para ajudar o empresário a crescer no seu negócio. Sou pai de família, casado com a Andréia, tenho 3 filhos, Henrique, Isabela e Catarina, e venho ajudando, né? Nosso caminho eu sempre falo que é ser luz para nossos clientes, né? Ajudar os nossos clientes, como eu estava falando, ajudar os nossos clientes a entender esse mundo empresarial para fazer com que realmente ele tenha um negócio próspero, porque o brasileiro ele é um empreendedor nato, porém ele é um mau administrador, e é aí que a gente entra com uma contabilidade consultiva ajudando o empresário a ter crescimento no seu negócio.
Legal. Tá, legal. Você vê que a gente chama jogador de futebol aqui, o Ferretti, Então, Luiz Gustavo. eu ia falar que de jogador de bola ele é um excelente contador, né? Exatamente. Mas né, ainda bem que você falou pra você falar, né? Mas assim, eu ia te perguntar, de onde surgiu a vocação pela contabilidade? Eu acho que, na verdade, ela não surgiu, aconteceu mais ou menos como eu, né? Seu pai te obrigou, não? Meu pai sempre falou assim, gente, pra mim e pro meu irmão, tudo menos engenharia civil. Aí você me fala, o que será que acha que eu fiz, né? Engenharia civil. Então acho que teu pai deve ter te falado, filho, tudo menos contabilidade, e aí você foi pelo ramo. Então, Conta pra gente aí, eu sempre sem contar um minuto agora. Então, eu sempre fui bom em matemática, eu gostava muito de matemática. Fora educação física, ficar na quadra, né, durante a escola e tudo mais, era uma área que eu sempre gostei. Então, no meu curso técnico de processamento de dados, eu acabei tendo a matéria de contabilidade. E eu achei muito legal, achei bacana mesmo, de verdade. E meu pai já estava na área, então, assim, é lógico que praticamente tudo que você aprende na teoria ali, na prática, na realidade de um escritório contábil, de um planejamento tributário, não tem nada a ver com o que você opera de fato na prática. Mas é algo que eu falei assim, cara, mas aí matemática, eu vou para que lado, vou virar professor, enfim. Eu ficava com aquele dilema, eu falei, área contábil eu gosto. E eu sempre gostei da área empresarial em si. Então, desde pequeno, sempre já tive um tino de administrar meu dinheiro, de planejar, de investir, enfim. Eu sempre gostei dessa área empresarial. E aí, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de conhecimento, vou fazer administração de empresa, vou fazer economia, vou fazer contabilidade. Eu vi que a contabilidade, ela pegava a economia, ela pegava a administração e ela entregava mais para um profissional. E aí foi onde eu decidi ser um profissional da área contábil. Né? É claro que até então, quando eu entrei no curso de ciências contábeis, eu já jogava futebol profissional. Então, o objetivo primeiro era ser um atleta de futebol profissional, dar sequência na carreira. Mas como não aconteceu, né? Deus coloca as coisas no caminho certo, foi para a área contábil. E para ser um profissional contábil, eu precisava um profissional contábil tão bom quanto como eu me considero, que eu tenho certeza que nós somos, não só o Fabinho, mas como todo o nosso time, eu precisava ter vivido todas aquelas experiências empresariais que eu estive do outro lado. Então eu tive todos os entendimentos, tudo aquilo que o empresário ele espera de uma empresa contábil, como a gente estava falando aqui antes, né? Essa assessoria, esse auxílio. Cara, vem aqui, assim você vai pagar menos imposto, assim você vai fazer melhor, deixa eu cuidar dessa parte financeira. Então, todas as dores do empresário, né? Você teve. Eu tive. E aí, me tornou hoje um contador diferente. Eu vejo que é uma contabilidade diferente que tem no mercado hoje, por isso que a gente... E você teve empresas de ramos bem diferentes, totalmente né? Diferente. Como é que foi essa empreitada aí no mundo do empreendimento? Cara, foi muito bacana. São experiências diferentes, mas como toda empresa, não é diferente hoje no meu ramo contábil. Não existe. Eu sempre falo isso para o empresário, em todas as reuniões que eu faço. Amanhã, por exemplo, eu tenho 8 reuniões marcadas. E a ideia é sempre mostrar para o empresário, cara, não existe nada antes da venda. O que eu vejo é muito empresário tentando organizar processo, pessoas... E não tem dinheiro, não vende. Não vende. Então não existe nada antes da venda. Então, assim, todos os ramos que eu atuei, o meu foco era estritamente comercial. Então eu sempre tinha um time para fazer a operação. Então a gráfica, cara, eu fechava os contratos, então eu tinha empresas que eu atendia mensalmente e eu tinha um time que ia operar, que ia fazer impressão, que ia cuidar do cliente e tal. Restaurante, a mesma coisa. Então, eu sempre atuava na parte estratégica de trazer novos clientes, de trazer, né, de fazer promoções, trazer algo para que o restaurante estivesse cheio. Academia, a mesma coisa. O society, a mesma coisa. Para quem não sei se vocês são de São José já há algum tempo, Colina Society a gente era famoso pelos pagodes, eventos, Copa do Mundo. Então, assim, a gente sempre sente até falta disso, né? Hoje exatamente, os torneios que a gente fazia. Então, assim, toda hora promovendo a empresa para que eu pudesse trazer recursos para o meu negócio, para que sim eu pudesse gerenciar as pessoas, para que eu pudesse gerenciar os processos, porque não existe nada antes da venda. Então, assim, a venda é primordial e não é diferente para uma empresa contábil, não é diferente para o rapaz que aluga aqui a sala, o espaço. Então, é para todo mundo, né? Todo mundo precisa de cliente, precisa vender. Então, o foco precisa ser o cliente. Então, qualquer ramo empresarial, o foco tem que ser o cliente.
Você já sabe o que o seu cliente gosta, você sabe onde que ele vive, o que ele frequenta, quais são os gostos dele, o que ele espera de uma empresa contábil, o que ele espera de um restaurante, de uma academia. Então, você escutar e estar perto do cliente, eu acho que isso faz total diferença. Então, todos esses ramos foram uma baita experiência, mas o foco sempre foi comercial e estar perto do cliente. Só uma curiosidade, a R9 era sua também, né? Sim, eu que trouxe a R9 para São José. É da parceria com o Ronaldo mesmo. Exatamente, Como que foi Ronaldo, isso? Só para uma curiosidade pra gente lidar, né? Com o fenômeno, né? Ele é Cara, gente boa, A gente não que é? é corintiano, né? Fica curioso. Também sou corintiano. Cara, mas foi uma experiência incrível, né? O Ronaldo vir aqui, conhecer e fazer a inauguração. Foi a primeira escola que ele fez a inauguração da franquia, né? Da Ronaldo Academy. Cara, foi muito legal, foi sensacional. Muitos alunos também a gente ganhou naquele período. E o Ronaldo É o Ronaldo. é o Diferenciado, Ronaldo, né? cara. Ele é figura. Então, o bate-papo com ele foi super descontraído, foi super bacana. Ele tirou foto com todos os... A gente, na época, para trazer, era um evento caro. E aí a gente conseguiu alguns patrocinadores, ele tirou foto, autografou. Então, assim, passou amanhã aqui conosco, né? Eu lembro que foi um alvoroço lá na Lineu de Moura, onde fica o Society, né? Aham. Teve que até os guardas de trânsito parar, horário de escola. Nossa, foi Caramba. aquele auê, mas foi muito bacana. Ele Legal. entrou no campo com todo mundo, com a criançada, com os pais que estavam lá. Foi bem legal. Legal, mas vamos lá, vamos pro assunto então aqui do tema, né? Contabilidade. Acho que teve bastante mudanças ao longo dos anos, né? Até pelo escritório que era seu pai que tocava, até você assumir em 2017. Como que você acha que teve mais de mudança nesses períodos? E você acha que a tecnologia influenciou também aí a contabilidade? Cara, como qualquer ramo de atividade, a contabilidade não foi diferente, né? Muitos até falavam, a contabilidade vai acabar. Não, isso não existe, não vai acabar. Mas é que mudou muita coisa, né? Então, a maior parte dos escritórios contábeis ainda são aqueles que a gente chama de DARFistas, né? Os emissores de DARF, sem estar próximo do cliente, que é o que eu estava falando agora, de proximidade ao cliente, de ajudar o cliente. Então, a contabilidade mudou muito. Então, a gente recebia os documentos através de um office boy, era malote. Então, para você processar a informação, o documento demorava demais. A Receita Federal, Junta Comercial, Posto Fiscal, né, os órgãos que a gente remete as O informações. país quase não é burocrático também, né? O Brasil. Exatamente. E sempre foi tudo muito manual, né? Aham. Até para chegar uma notificação para o cliente, às vezes demorava 2 anos. Hoje demora 20 dias, 10 dias, já chega uma notificação. Depois que você entrega uma obrigação, ele identificou que você não pagou, já recebe essa notificação. Então mudou muito, né? Mudou muito. Hoje tem muita tecnologia acoplada dentro de uma empresa contábil, como a nossa, justamente para dar agilidade em processos de repetição, em processos de digitação, entrega de informações para o governo, entregas de informações mais automatizadas, processos que são mais automatizados, justamente para sobrar tempo para quê? Para que a gente fique mais perto do cliente. Aham. Porque são pessoas para pessoas. Então, a tecnologia, ela hoje, por exemplo, um escritório como a Contabilidade FN, com o número de clientes que a gente tem, provavelmente, há alguns anos atrás, propriamente dito, uns 5 a 10 anos atrás, eu teria praticamente o dobro de funcionários que a gente tem hoje dentro da empresa. Sim. Hoje a tecnologia ajuda demais. Então, hoje o foco do nosso time, coisa que a gente não pensava há algum tempo atrás. Então, eu tenho time de sucesso do cliente, que é justamente para pegar na mão do cliente, estar perto do cliente. É um time de onboard, onde a empresa que entra, né, para dentro da FN, ela passa por um processo de onboard, de adaptação, treinamento e tudo mais. Então, a gente tem um time só de atendimento, coisa que antigamente também você não via isso dentro de uma empresa contábil. Time comercial, time de marketing. Então, assim, são diversas outras profissões que hoje existem dentro de uma empresa contábil que antigamente não existia. Justamente porque o foco, como eu falei, o foco é o cliente. A gente precisa estar perto, precisa entender como que a gente pode ajudar esse cliente a faturar mais, a melhorar a sua gestão financeira, a melhorar a sua gestão de tributos, a melhorar o seu negócio, né, como Sim. um todo. Então, antigamente isso não existia numa empresa contábil. Então, era o máximo que a gente cuidava era... O máximo não, o trivial, como qualquer outro escritório contábil. Cara, eu preciso das suas notas, das suas informações para entregar as informações para o governo, te gerar o DARF, te gerar o LERIT para você fazer o pagamento dos funcionários e é isso aí. Aham. Pronto, acabou. Então, hoje não é mais isso. Hoje já não se permite mais isso, né? Hoje, como evolução da Blockbuster para Netflix, a evolução aí do
do táxi para o Uber é uma evolução de uma contabilidade tradicional para uma contabilidade consultiva. Então, isso já vem acontecendo. E aqueles pequenos empresários mesmo, eu digo que é para pequenos mesmo empresários, que não precisam de uma consultoria, não precisam de um planejamento tributário, existem também as contabilidades online hoje que atendem muito bem, o MEI atende muito bem ao PJ, que a gente chama. Né? O cara vai emitir uma nota por mês, está no Simples Nacional, anexo 3, então ele não vai ter muita alteração de alíquota do Simples, alteração de tributo, ele não precisa de assessoria, ele não precisa nem falar com o contador, porque está tudo ali, ele mesmo resolve. Aí serve. Aí a contabilidade online acho que funciona bem. Agora, uma empresa já por mais que seja pequena, mas que já às vezes pode estar enquadrado no anexo divergente do Simples, precisa ter um funcionário, precisa ter uma consultoria, saber qual piso eu vou colocar esse funcionário, precisa de uma consultoria um pouco melhor. Aí a contabilidade consultiva, exatamente, aí entra nós. E você vê que o grande diferencial seu seria essa proximidade com o seu cliente hoje. E a proatividade também, que muitos escritórios acredito que não tenham, né? Cara, um dos grandes diferenciais, com certeza, é o atendimento, é a proximidade com o cliente. Né? Com certeza, não são todos empresários, é como a gente estava falando. Ainda existem muitos empresários com a cultura de que, cara, eu só quero de vocês, eu só quero o DARF. Ainda chega essa demanda. Mas normalmente são os pequenos mesmo, os pequenininhos, porque é isso mesmo que eles esperam, porque não tem muito o que fazer. Mas mesmo os pequenos, quando entram dentro da nossa empresa, a gente faz um planejamento tributário, justamente para entender se ele está no regime correto, se ele está pagando o imposto correto, se tem algo que a gente possa melhorar para ele. Feito isso logo na entrada, depois realmente não precisa ter muita conexão, porque normalmente ele não quer. Então a gente entra em contato, o nosso time de sucesso do cliente faz esse contato e muitas vezes ele não, tá tudo certo, tá tudo bem, se tiver alguma coisa eu grito. Então, e esse cara normalmente ele está mais preocupado, cara, eu preciso que você me envie imposto com 10 dias de antecedência, com 5 dias. Essa é a preocupação normal que eles têm. Agora, o médio empresário para o grande empresário, para uma empresa já de médio porte, que já tem ali acima de 7 funcionários, 10 funcionários, já tem um faturamento já razoável, e aí que a gente precisa estar toda hora olhando o planejamento tributário dessa empresa, esse é um cara que já tem uma conexão maior, esse é um cara que a gente já tem uma proximidade, vira e mexe, ele marca um café, uma reunião, ou com o meu time, com o sucesso do cliente, ou com o gestor da área tributária, a gente tem um setor de inteligência tributária também, ou com o gestor dessa área, então aí ele já acaba tendo uma conexão maior, porque ele sabe que 2%, 3% de economia, cara, é dinheiro. Então a gente fala 3% de um faturamento de 1 milhão ano, é um carro. Exatamente. Né? Então, e aí ele já começa a ter uma proximidade maior, ele já entende que o trabalho que a gente executa para melhorar o rendimento dele, melhorar o fluxo de caixa dele é a lucratividade, né? Legal. Hoje vocês atendem todos os tipos de empresa ou não? Como que é aí? Hoje nós atendemos todos os tipos de empresa, desde de um shopping, né, que nós atendemos, até o MEI. Existe MEI lá conosco também. É lógico que tem uma divisão interna lá de atendimento, que é que a gente separa, que é os clientes premium, standard e digital. E a gente tem alguns núcleos lá dentro de atendimento, que são alguns ramos de atividade que a gente tem maior número de clientes nesse ramo. Que é a área médica, que aí a gente chama, que a gente tem lá o FN Saúde, que é um time especializado nessa área. Construção civil, que é uma área muito forte nossa, desde o engenheiro, o arquiteto, o construtor, o material de construção, material de tinta, enfim, toda a área que engloba a área da construção. E a outra área é o comércio de veículos usados. A gente tem muito lojista aqui da região que são clientes da FN. Então são 3 áreas são 3 núcleos que a gente tem um número de clientes considerável, que vale a pena ter uma atenção especial relacionada a isso. Mas a gente atende todos os ramos de atividade. Legal. Depois de alguns anos aí de mercado, com certeza deu para ver alguns padrões, né? Alguns erros incomuns entre os clientes. Então todo mundo que está escutando a gente aqui, eu acho que vale a pena. Pô, a maioria dos empresários erram muito nisso daqui. Tem como alertar o pessoal aí para não cometer mais esse erro? Cara, um dos principais erros é achar que o contador, que a empresa contábil em si, é um mal necessário.
Tá. Que aí vai voltar aquele, como a gente fala, que é o contador que só vai emitir o DARF e tudo mais. Não, nós somos a ciência da riqueza. Nós somos os médicos das empresas. Então, nós podemos, sim, de fato, ajudar as empresas a prosperar no seu negócio. Em qualquer sentido. Desde, inclusive, da parte... eu tenho muitas reuniões com clientes que eu falo, cara, o seu problema é marketing e vendas. A gente já reduziu o custo, você já está pagando o menor imposto possível, sua gestão financeira está legal, só que você precisa vender. Então a gente tem essa condição de dar essa consultoria até pela expertise que eu tive lá atrás, como eu falei nos outros negócios. Consegue trazer um direcionamento para a empresa. Exatamente. Quase um coach então também. Ó. Exatamente, é isso aí. E aí eu acho que o outro ponto principal, que é o que eu venho trabalhando muito em cima disso desde o ano passado, fortemente, é educar o empresário a conhecer a sua empresa, a conhecer o seu negócio e administrar o seu negócio. E essa falta de conhecimento é a que às vezes nos preocupa, justamente por ter, eu não quero proximidade com o contador porque é um mal necessário, porque ele só me gera tributos, ele só me gera imposto, mas não sou eu que gera, a gente precisa só entregar uma Você conformidade. Só calcula, né? Eu só preciso entregar uma conformidade, mas cara, a gente pode te assessorar de outra forma. Então, trabalhar de uma forma educacional, porque eu acredito que o empresário ele tem que ter um pouco de conhecimento de finanças, ele não precisa fazer o financeiro dele, porque eu acho que é como eu falei, aquele empresário que está apertando parafuso, ele é o cara que limpa a copa, ele é o cara que varre, ele é o cara que atende o cliente, ele é o cara que aperta o parafuso da empresa dele, ele vai trocar o pneu da empresa dele, ele vai atender o paciente e ele não olha para a parte estratégica, para a parte de melhorar o seu negócio. Então, assim, o empresário ele tem que ter uma noção financeira para ele poder sentar com o setor financeiro dele, para ele conversar e falar, cara, através desses dados eu preciso tomar essa decisão. Eu tenho que sentar com o meu marketing, com o meu comercial para pegar dados e dar o direcionamento. Eu tenho que conversar com o meu time operacional para entender o que está acontecendo, às vezes um gasto a mais, às vezes um desperdício, às vezes uma falta de atendimento, um atendimento ruim, para que a gente possa dar direcionamento no negócio e crescer. Então, e a mesma coisa do tributo. Ele precisa ter um conhecimento mínimo empresarial para que ele fale, cara, puta, será que eu estou no regime certo? Será que eu estou pagando o imposto correto? Será que eu estou na melhor maneira? Porque senão ele fica, a maior parte está perdido. E eu falo para vocês com tranquilidade, com muita tranquilidade, de 10 clientes que entram, por exemplo, na nossa base, de 10 clientes, 7 estão pagando impostos ou a mais ou errado. Então, por essa falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento. Eu tô com uma contabilidade que desde que abri está com eles, está tranquilo. Eu desde que meu pai já era contador do meu pai, passou e eu continuei. O vizinho indicou, o amigo indicou. E aí na hora que você vai Mas o que gera esse erro tributário? É o regime? O que muitas vezes está no regime errado. Muitos contadores, infelizmente, têm preguiça de fazer o regime tributário ou preguiça, ou não tem time, né, com competência técnica para fazer um lucro presumido e um lucro real. E muitas das vezes um planejamento tributário mostra que essa empresa não deveria ficar no simples. Ela poderia ir para o lucro real. Ela poderia ir para o lucro presumido, que ela vai pagar menos imposto. E aí, mas aí o contador não tem muito conhecimento. Aí o cara também não quer tirar desse contador. Aí fica... Fábio, mas o nome mesmo que o próprio governo, né, apresenta para a gente como sendo simples. O simples não é o mais simples, não é o mais legal, o mais interessante para o empresário? Não, o simples não é o mais simples, né? Ele não é uma conta, você faturou, você vai pagar X%, então é um cálculo que é um pouco fora a primeira faixa, que é 15 mil por mês de faturamento mensais, que você paga ali para comércio 4%, o advogado 4,5%, outros prestadores de serviço 6%, prestadores de serviço que tem uma profissão regulamentada, como contador, como médico, como dentista, pagaria lá 15,5%, aí o fator R pode cair para 6%, então tem algumas particularidades. Além disso, o Simples Nacional é o seguinte, quanto mais você fatura, mais você paga imposto. Quanto menos você fatura, menos você paga imposto. Então, o que a gente vê muitas vezes é o cara que entrou no Simples, continuou no Simples, e ele ali está com uma alíquota de 18%, 20%. Quinto aí do faturamento. Exatamente. E aí ele podia estar num lucro presumido, por exemplo, que vamos falar que é mais fácil de fazer a conta, que ele poderia estar pagando 11%, e ele está pagando 18% no Simples. Olha só. Então, assim, 11,33, né? Só estou arredondando aqui para ficar mais fácil a explicação. E às vezes no lucro real,
é um cara que às vezes está no Simples, ele tem uma margem de lucratividade líquida lá de 5%, 7%. No lucro real, o imposto dele praticamente ia ser em cima dessa margem de 7%. Mas muito por conta disso que você mesmo falou, que o cara ele limpa, ele passa o café, ele aperta o pneu, ele não tem tempo para pensar nisso daí. Você consegue visitar, não sei, digamos que todos, mas você consegue visitar os seus clientes para conseguir enxergar isso por eles? Sim. Como é que chega nessa conclusão? Vamos trocar o regime tributário porque você está perdendo dinheiro. Hoje, na sua grande maioria, em todas as entradas dos clientes, a gente já faz essa análise. Então, todo cliente que entra hoje na contabilidade FN passa pelo setor de onboard, o setor de sucesso do cliente e o inteligência tributária. Então, a gente já faz todo esse mapeamento no início, na entrada dele, para que depois as coisas fluam. Aí tem alguns clientes que a gente precisa revisitar esse planejamento tributário. Por quê? Porque faz sentido hoje, mas dependendo da evolução dele ou da diminuição dele, aí a gente tem que revisitar para fazer um novo planejamento tributário. Quando ele está no presumido no real, então a gente tem que fazer a opção dele só no ano seguinte, não dá para a gente mudar no meio do ano. Mas se ele está no Simples, a gente entende que esse cara está aumentando, a gente está vendo que esse cara está aumentando o faturamento, então a gente já fica ligado, então a gente já deixa como se fosse num prontuário nosso lá, fala, cara, esse cara está no Simples, mas se ele atingir um faturamento X, já não vai valer a pena ele ficar no Simples. Então a gente vai monitorando para que em algum momento, se ele atingir esse faturamento, a gente vai migrar ele. É claro que assim, eu não consigo, Fabinho, eu não tenho horário não tenho tempo para que eu atenda todos, né? Mas é exatamente porque a gente tem um time. Então a gente tem lá gestores que fazem essa análise, acompanhamento, reunião, o time do sucesso do cliente que faz esse acompanhamento, a reunião, da inteligência tributária. Então sempre quando a gente vislumbra alguma coisa, uma oportunidade, uma possibilidade, uma melhoria para o cliente, a gente marca essa reunião e visita. Aqueles que já estão na base, né? Como eu falei, aqueles que já estão entrando, todos eles passam por essa análise. E aqueles que estão na base, que já tem, que a gente já colocou lá uma consideração, que precisa fazer essa análise, se ele chegar a esse faturamento X, ele também é revisitado e é marcado uma reunião para que a gente possa dar uma nova direção para eles. O regime tem a ver com o setor da empresa também, o regime tributário, ou não? Só faturamento que vocês analisam? Tem muito mais coisa, eu acredito. Não, também. O Simples Nacional, existem algumas atividades que você não pode optar pelo Simples Nacional. Tá? Então, fora essas atividades que não pode, vamos falar assim, o outro impeditivo seria o faturamento, né? Que o Simples Nacional, o faturamento é até 4.800.000 no ano. Porém, você pode desenquadrar no Estado e na Prefeitura. Mas o que é isso, Fabi? Na Prefeitura são para os prestadores de serviço. Então, vou falar, a minha empresa é prestadora de serviço. Então, 4.800.000 no Simples. Porém, se eu atingir 3.600.000 no ano, eu começo a pagar o ISS por fora. Aí é uma outra conta que você tem que fazer. E uma empresa de comércio, se ela atingir 3.600.000 no ano, ela passa a recolher o ICMS por fora. Então, ela passa pelo regime de apuração de ICMS. Então, assim, por isso que eu falo que é uma análise minuciosa. E aí, empresas do ramo de comércio, indústria, às vezes vêm com essa questão do NCM tudo errado, o cadastro de produto está tudo errado, está pagando imposto a mais, está pagando imposto que não era para pagar. Então, a gente faz essa análise minuciosa mesmo, justamente para deixar o cara correto. Cara, agora você está no melhor regime tributário, pagando o menor imposto possível dentro do seu negócio. Legal. Bom, acho que resumindo, você que está assistindo a gente, contrate uma contabilidade para te ajudar a organizar isso daí, né? Porque não é nada muito Deus simples, do céu, acho que né? não cabe num livro tanta, né? Informação. Né? E vou falar para vocês, né? Acho que não está num assunto aí, mas é legal tocar. Quem sabe eu vou ter outra oportunidade de vir aqui. A reforma tributária vai acertar muitas coisas. A reforma tributária vai acertar que eu falo... a gente sabe que o brasileiro, a grande maioria, deixa de emitir as suas notas fiscais e tudo mais. Então, assim... Tenta ter uma vantagem ali de alguma forma. E o caminho da reforma tributária não sai nenhuma reforma tributária a não ser para arrecadar mais para o governo. Então, a reforma tributária é para diminuir esse tipo de procedimento, aumentar o volume de notas fiscais emitidas. Por exemplo, o B2B, você praticamente não vai ter mais
a falta de emissão de nota fiscal. Ou vou dar meia nota, né, que muitos praticam isso. Por quê? Porque as notas, né, dependendo da atividade que você presta e a nota que você recebe, ela pode te gerar crédito, que vai diminuir o seu imposto que você vai pagar na fonte. Então, assim, a reforma tributária ainda tem algumas emendas que vão surgir esse ano, mas a ideia, como eu já venho falando com os meus clientes, cara, vamos começar a organizar a sua vida para que você sofra menos na reforma tributária, porque não vai ter muito para onde escapar. Mas você vê ela como uma reforma positiva ou não? Para a organização da vida empresarial, no geral, tributária, diminuir a sonegação, a melhora dos procedimentos empresariais, do próprio empresário, porque hoje ele meio que na sua grande maioria, ele leva nas coxas. Uhum. Então, ele não sabe fazer uma conciliação bancária. Você pergunta para ele hoje, qual que é o seu lucro líquido? Não sei. Uhum. Qual que é o seu faturamento? Muitas vezes nem o faturamento ele sabe. Qual que é a margem do lucro que ele tem? Não sabe. Não sabe, às vezes, precificar um produto. Uhum. Né? Quem vende, né? Quem tem uma empresa de comércio. Então, são pontos deficitários que, com a reforma tributária, eu acredito que assim, o impacto vai ser grande, porque vai diminuir bem a questão da sonegação fiscal e ele vai ter que pagar imposto. Então, vai ter um custo. Uhum. E se ele não tiver bem com esse planejamento, inclusive o planejamento de, cara, eu preciso comprar desse fornecedor que ele vai me gerar tal crédito, eu preciso fazer isso, eu preciso organizar meu financeiro, eu preciso ter um caixa na frente, porque muitas vezes eu vou ter que pagar imposto na entrada para depois recuperar. Então, assim, vai ter que ter um planejamento financeiro, estratégico e tributário. Não adianta, porque senão ele vai deixar muito dinheiro na mesa. Como já acontece hoje, né? Um mau planejamento tributário ou você não tem um planejamento tributário, você já deixa muito dinheiro na mesa. Uhum. Então, com a reforma tributária, eu vejo esse lado com bons olhos, o lado da organização empresarial. Agora, tem muita coisa que realmente vai prejudicar o empresário, não adianta, porque o custo vai aumentar. Entendi. Legal. Melhora no lado, dia a dia, mas aumenta o imposto. Ô Fabinho, teve algum caso assim de algum cliente que foi bem desafiador ali no escritório, que você, cara, esse cara aqui, vou ter que bater cabeça, chamar minha equipe inteira, refazer tudo o que ele fez até hoje? Teve algum caso específico assim para você contar pra gente? A gente, na contabilidade, praticamente quase todos os casos são desafiadores, né? Então, todos? Então, praticamente todos os casos são desafiadores. Porque, como eu falei, o empresário, na grande maioria, ele chega com muita falta de informação. Então, ele chega com muito pouco conhecimento, inclusive do que ele está exigindo. Uhum. Inclusive do que ele exigir, do que eu posso cobrar de você, Fabinho, o que eu posso pedir para você, o que eu posso cobrar do seu time, fora aquilo que já está acostumado, preciso que envie o DARF, preciso que envie folha, preciso, né, de ter essas rotinas bem definidas. Então, assim, existem, cara, muitos casos desafiadores, mas como eu falei, muito por falta de conhecimento, muito por falta de entender regime tributário, entender o que faz. Como eu falei para vocês, assim, desafiadores até da pessoa física, da pessoa mandar os documentos agora para fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física e quanto que eu vou restituir, mas nem pagou o imposto ano passado. Então são... quer receber, né? O brasileiro já quer receber. Já quer receber. Eu quero restituir, mas teve alguma retenção? Aí você vai ver, não teve retenção nenhuma. Então, assim, mas meu amigo restituiu lá, por que eu não vou restituir? Por que não? Acho que o maior desafio é tentar aproximar, ter proximidade com o empresário. O desafio geral, assim, que a gente educação tem... Essa educação, exatamente. Eu já venho mudando bastante, mas eu acredito ainda que é o maior desafio o empresário ter essa educação, que é a parte contábil, que é o escritório contábil, o quanto que ele pode proporcionar para o negócio dele. Esse é o maior desafio, porque, cara, aí eu vou entrar... os desafios que a gente encontra são desafios, regime tributário, essas coisas são as coisas mais técnicas, assim, que eu acho que não vale a pena colocar, porque é detalhe, aí muito maçante, maçante, que as pessoas já não têm muito conhecimento. Eu vou falar de alíquota, de regime, diminuiu, cara, mas eu acho que o maior desafio com todos é o conhecimento empresarial, tributário, financeiro do empresário brasileiro.
Fabinho, hoje como funciona o atendimento do seu escritório e o que o futuro reserva para a área de contabilidade? O que a gente tem aí de que pode Vamos estar supor que vindo o aí de Eduardo novidade? vai virar seu cliente agora. Como é que funciona esse Se step venda by para mim. step ali? Se venda para mim. Cara, como é que funciona? Como eu falei, o empresário que ele entra hoje na contabilidade FN, ele passa logo depois de fechado o contrato, ele passa para um setor de inteligência tributária, onde é feita toda a análise tributária desse cliente, mas toda a análise tributária, de onde ele compra, para quem ele vende, que serviço que ele presta, quais são os produtos que ele tem, análise de cadastro de produto, regime tributário está correto, não está correto. Ele também passa para o setor de onboard, onde a gente vai adaptar, né, aquilo que você tem de expectativa com a nossa entrega. Então já vai ter esse alinhamento, já vai ter um time de sucesso do cliente que vai pegar na sua mão, vai cuidar. Se estiver precisando de alguma coisa, pode contar comigo, estamos aqui. Então a gente tem um diferencial que também é um time de atendimento, justamente para dar velocidade no atendimento, porque o empresário ele precisa da resposta rápida. Toda vez que ele liga ou alguém do time deles liga no escritório, ele precisa de uma resposta rápida. Não dá para manda e-mail que eu vou ver. Não, cara, primeiro eu te respondo, depois se eu precisar formalizar algo, que é um assunto mais técnico, ou algo que você vai tomar uma decisão, eu formalizo por e-mail, mas primeiro eu te respondo, justamente para dar essa agilidade. As empresas que já têm um nível de complexidade maior, elas já têm acesso direto aos gestores, acesso a mim. Na verdade, todos os escritórios têm acesso ao meu WhatsApp direto, que às vezes precisa tirar uma dúvida, algo correndo, eles também já me acionam. Então, acho que isso é o grande diferencial. E o futuro é todos os processos de repetição estarem automatizados, isso já vem acontecendo, e que cada vez mais o time, né, hoje a gente está com um time de quase 70 pessoas, cada vez mais eles vão operar menos e vai dar consultoria para o cliente. Eles vão cada vez mais, a ideia é que, vamos falar que hoje o meu time de operação é 70% operação, 30% atendimento ao cliente. Daqui 2, 3 anos é 70% atendimento ao cliente e 30% operação. Porque os robôs, os sistemas que vêm surgindo, eles vão... Inteligência artificial, chat Inteligência artificial e tudo mais que já vem colocando dentro dos sistemas contábeis, dos softwares contábeis, eles vão operar praticamente sozinhos. A parte jurídica da empresa é bem ligada com a contábil. Vocês também prestam algum tipo de serviço de assessoria jurídica? Sim, a gente tem parceiros, né? Eu não tenho OAB, nós temos 2 parceiros que trabalham em conjunto conosco, que é um parceiro da área trabalhista e um parceiro da área tributária. Esse parceiro da área tributária a gente nos ajuda a fazer todo o planejamento tributário, análise para ver se tem alguma recuperação tributária, que pagou um imposto, mas pagou um imposto a mais nos últimos 5 anos, a gente precisa fazer alguma recuperação tributária. Então ele participa. Consegue até restituir, tirar um dinheiro que não existia ali. A gente restitui. A gente tem casos de clientes. O ano passado a gente deve ter restituído quase 10 milhões para clientes da FN. Isso brilha os olhos do empreendedor. E esse ano, em planejamento, o ano passado em planejamento tributário e recuperação foi mais de 10 milhões. Esse ano já foi em recuperação e planejamento 3 milhões de dinheiro em caixa do cliente. Imagina, chega o cliente lá, fala, em vez de você pagar a gente que vai devolver um dinheiro para você que você nem sabia. Tá mais que paga já o serviço. Então, muita gente faz essa conta. Mas eu pagava aqui no Simples Nacional um honorário de R$800, só que aí ele deixava 20 mil de imposto errado. E aí a gente fala, não, cara, você paga 5 para mim, só que você vai deixar de pagar 50 mil de DAS, vai pagar 15 mil de imposto, de acordo com o planejamento tributário. Acho que a conta vale, né? Acho que faz sentido para você. Tem que ter um feed de sucesso ali, você tem que participar Tem que participar, exatamente. Eu ia até perguntar os benefícios, mas então, pelo jeito aí, dá para já perceber, né? Que é os benefícios que os seus clientes têm, né? Sim, uma gestão completa, não só... Atendimento, são 2... quer citar 2. Atendimento, né? Que eu falo tudo na proximidade com o cliente, tem um setor de sucesso do cliente, tudo. E a questão tributária. Porque a questão trabalhista, ela é meio que engessada. Então, a questão trabalhista, elas são regidas pelos sindicatos do trabalho, pela CLT. Então, não tem muita coisa mudou. Mudou muita coisa. Tem mudanças todo ano. Tem mudança do dissídio coletivo. Né? Então, não tem alterações. Agora, tributário, você piscou, tem uma mudança. Até o passado é incerto, né? É incerto, totalmente incerto. O Brasil até o passado. O que está valendo hoje, por isso que eu falo, tudo que eu estou falando está valendo para hoje. Porque o que está valendo hoje, daqui a pouco não está valendo. Daqui a pouco mudou a regra, daqui a pouco mudou tudo.
Então, é assim, na questão tributária, por isso que a gente tem hoje um setor robusto, que a gente conta com esses profissionais também que são advogados, que nos ajudam a fazer esse planejamento, nos ajudam com os clientes para que eles possam melhorar o seu negócio, porque, cara, a parte tributária é onde o empresário ele deixa o dinheiro na mesa ou perde muito dinheiro. Saiu até um dado, que é até um dado interessante para colocar aqui, a Receita Federal colocou no começo do ano que tem 3 trilhões de reais de caixa e impostos que foram pagos a mais ou errado pelo contribuinte. Caramba. louco, hein? Você acha que ela vai ligar para todo mundo identificando quem que... Não vai. Ao contrário, essa vai... Se fosse ao contrário, né? Não, vai buscar. Exatamente. Não, para cobrar... Como eu falei, eles estão cobrando em 10 dias já. Agora, você acha que eles vão avisar o contribuinte que eles pagaram imposto a mais? Legal. Eu fiquei sabendo que você tem um serviço de terceirização ali, né? A parte financeira. Como que funciona isso aí pro cliente? De Então, RH também, né? RH, não a gente tem alguns serviços justamente para o empresário ele focar no que é mais importante para ele. Gerir o seu negócio, né? Pensar no seu negócio de forma estratégica, que é o que eu venho batendo na tecla. Deixar de sair o empresidiário. Então, com isso, a gente montou uma esteira de produtos para ajudar o empresário. Então, o BPO financeiro que você perguntou é uma terceirização da operação financeira. Então, muitos empresários estão começando, são pequenos. Muitas vezes é ele. Né? E aí ele precisa dar um passo. Pô, mas eu estou perdendo meio período para fazer meu financeiro, emitir nota, boleto, fazer conciliação bancária. Eu não quero, não dá para eu perder meio período. É meio período que eu deixo de marcar um café com um cliente que eu tenho, né? De prospectar um novo cliente. Porque às vezes você está fazendo um café, vai tomar um café com um cliente já que você tem, ele pode gerar um contato. Fala, cara, você tem algum contato? Você gosta do meu trabalho? Você pode me gerar uma indicação? Ou ele ter esse meio período para ele prospectar novos clientes, fazer ações de marketing, participar de grupos de network, participar de eventos. E aí ele está lá, emitindo nota, boleto, fazendo conciliação bancária. Então, assim, aí a gente desenvolveu esse produto, né? Ele é um produto que, assim, ele já existe há alguns anos, mas de uns 2 anos para cá que ele começou a ficar em evidência, porque a gente faz toda essa terceirização financeira, tira essa preocupação do empresário, do dono da empresa, e ele terceiriza para alguém, algo que vai ser profissional, a gente vai ter um acesso secundário, a gente não sai nenhuma movimentação financeira sem a aprovação dele, então a gente vai agendar as contas, ele autoriza, ele vai passar as informações de emissão de notas, as coisas a gente vai fazer, então vai fazer um controle profissional. E no final do mês ele vai enxergar tudo que ele faturou, para onde que foi esse dinheiro, quanto que sobrou a empresa, então a gente começa a dar uma cara profissional para ele. E também serve para os pequenos empresários que... e o melhor de tudo isso, normalmente sai 1/3 do custo de você contratar alguém. Então, assim, eu não tenho mais tempo para isso, eu não posso mais ficar nisso, porque eu preciso prospectar, preciso estar perto dos meus clientes, preciso trazer novos clientes. Vou contratar alguém? Nossa, mas eu fui ver o piso da categoria, tal, não dá. Cara, é 1/3. É algo profissional, não vai faltar, não vai dar dor de barriga, não vai dar atestado, porque é um time que vai estar trabalhando. Então, facilita. Então, é um produto que a gente tem hoje, ele é muito para pequeno e médio empresário, né? Para aquele que às vezes tem uma pessoa do financeiro lá, mas aí precisa, eu posso reduzir custo e ter algo profissional. Porque normalmente quem tem também uma pessoa fazendo financeiro, a maior parte é um contas a pagar. Não é uma pessoa que vai fazer um fechamento, vai dar uma análise para que você enxergue os números. Então, isso faz muito sentido para o pequeno e médio empresário. E aí também a gente desenvolveu, porque é uma grande dificuldade que os empresários têm, que é o BPO de RH, é terceirizar essa parte dos recursos humanos dentro da empresa, aonde vai cuidar do funcionário, vai tirar todas as dúvidas do funcionário, do olerite. Quando você manda o olerite, o funcionário toda hora vem, ele recebe o olerite e vai lá na sala ou do empresário ou da funcionária que faz o administrativo, porque ninguém contrata um RH mesmo, a não ser quando é um médio, grande empresário que tem um RH. Mas o pequeno, normalmente, ele não tem. Então ele faz isso com custo muito baixo conosco. A gente faz isso para ele com custo muito baixo. Então a gente vai na empresa, a gente orienta os funcionários, a gente faz... faz o serviço em loco mesmo. A gente faz quando precisa fazer em loco, a gente faz em loco. A gente tira a dúvida do olerite, a gente abastece cartão Vale Transporte Refeição, a gente ajuda a cuidar da periodicidade dos exames, que hoje é obrigatório. A informação por social. Legal. Então o controle de férias. Então a gente faz todo esse acompanhamento com o colaborador e deixa também... para que o empresário não precise gastar seu tempo com isso, ou invista num RH lá dentro, porque acaba sendo um custo muito alto. E normalmente fica com o setor administrativo, que não tem, às vezes, nem tempo para fazer
o que ele tem de tarefa no dia, Sim. e ainda tem que ficar fazendo essa parte com os colaboradores. Então, é um serviço muito bacana, que também vem crescendo bastante. São dores que você encontra no empresário que você vem resolver. Que aí a ideia é que a gente resolva isso para ele. Então a gente tem lá o BPO de RH, o BPO financeiro, hoje a gente tem a sede fiscal. Então tem muitos empresários que querem abrir empresa. Isso serve para empresas prestadoras de serviço. Não tem onde colocar. Eu moro em apartamento alugado, em casa alugada, aí se eu mudar eu tenho que alterar, tem que ter esse custo. Então a gente tem uma sede fiscal, onde a gente coloca essas empresas prestadoras de serviço nessa sede. E caso a gente venha tirar essa sede fiscal, nosso escritório do local atual, a gente mesmo que faz a alteração para o cliente não tem esse custo, então a gente tem esse serviço. Legal, a gente tem um parceiro que faz um registro de marcas e patentes, então para quem tem, lançou uma marca nova, algo novo, quer consultar para ver se essa marca existe, e quer registrar para que ninguém coloque essa marca, então a gente tem um parceiro, não somos nós que executamos, mas tem um parceiro que faz esse para a gente. Então, ou seja, tudo que é voltado para a gestão do negócio, do empresário, a gente tem, justamente para ele ter tempo e foco em fazer o seu negócio crescer. Porque empresa que não está crescendo, está morrendo. Focar na parte de vendas, né? Que é isso que Exatamente. sobrevive a empresa. Focar no nicho ali do negócio. Legal. Bacana. Bom, não sei se tem alguns conselhos aí para dar para o pessoal então tá começando, seja para funcionário, eu acho que também para o empreendedor que quer montar um escritório de contabilidade. Cara, eu dei até uma... Foi até interessante essa pergunta, que eu dei uma palestra esses dias atrás para 2.500 contadores. Caramba. Foi uma palestra, Aqui foi em bem São legal. José mesmo? Não, foi em São Paulo, lá no Transamérica. Hoje eu faço parte já de um grupo de Master, que é um grupo bem legal do Pedro Neri, um grupo de mentoria, que já tem os 150 maiores contadores do Brasil, e tem uma outra turma que chama Scale, que já tem quase 400 pessoas lá. E justamente pela forma como a gente escalou, e esse grupo é bem interessante, que a gente tem acesso a algumas informações, softwares que estão lançando, os caras dão preferência para lançar nesse grupo, para a gente testar, fazer a ponte e tal. E aí eu recebi o convite pelo Pedro, que é um evento do Pedro Neri, que é a contabilidade consultiva ao vivo. É um grupo de contadores. É um grupo de contadores. Tá. E aí ele fez esse convite para mim no evento dele, que tinha 2.500 contadores. E aí, acho que umas 3 semanas atrás, eu fiz a palestra para 2.500 contadores lá, que foi super bacana. E exatamente eu estava falando para quem começou. Porque quando eu comecei o escritório contábil, como eu falei, nenhum dos outros 2 negócios, nem a academia, nem o society estava legal, e nem o escritório estava legal. Meu pai estava largando, mas já tinha largado, na verdade. E aí ele já estava passando o bastão sem ter alguém para subir o bastão. Então, quando eu peguei a empresa, ela estava falida. Deficitária. Ela faturava menos do que gastava. E a gente já tinha algumas dívidas lá, né? Então meu pai já tinha contraído algumas dívidas e não era uma dívida, a gente não tinha uma dívida baixa, a gente tinha uma dívida alta, relativamente alta naquele momento. E eu praticamente estava começando, porque eu não estava no mercado contábil, né? Eu trabalhava com meu pai, eu fazia algumas coisas no escritório, mas eu dividia meu tempo, 30% do meu tempo no futebol, no society, 30% na academia e uma parte lá no escritório. Então, quando eu assumi o escritório... E 3 filhos também, né? Naquela época eu tinha um filho. E aí é interessante porque, cara, eu tive que, como eu falei, respondendo a sua pergunta, o que eu fiz para sair dessa situação, que eu precisava faturar mais do que eu gastava, eu tinha contas para pagar, eu tinha todos esses credores, que eu precisava resolver com eles, porque além disso, essa dívida que a gente tinha não era dívida com banco, que você vai enrolando, conversa, depois vamos negociar, eram dívidas com pessoas físicas, credores. Então eu precisava resolver essa questão e eu precisava fazer com que o negócio crescesse. Então o que eu aconselho outros contadores que estão montando seu próprio negócio, estão começando contabilidade, é isso, é focar nos clientes existentes, estar perto desses clientes, fazer com que esses clientes eles tragam novos clientes, indicação, né? Fazer um bom trabalho, exatamente, fazer um trabalho de indicação, participar hoje aqui em São José, por exemplo, mas, cara, em qualquer cidade do país tem vários grupos de network. Então, entrar em todos
em todos os possíveis. Tem em todos os possíveis. Envolver o seu time, por exemplo, também nesses grupos. Fulano, você está aqui, eu sei que você está aqui no contato, mas você não quer entrar aqui nesse grupo de network? Cara, envolver, porque todo mundo pode vender. Fazer um plano de comissionamento com o seu próprio time, que seja 2, 3 pessoas, que seja. Fazer com que eles vendam e você pague uma boa comissão para eles. Eles também vão começar a trazer novos clientes. Como você falou, né? Vendas é o primeiro passo. Cara, é o primeiro, porque não adianta. Eu vou organizar aqui que eu tinha que fazer. Qualquer negócio que você tem que fazer, você tem que botar, cara, caixa. Primeira, caixa para dentro. Porque é com caixa que você vai comprar novos computadores, você vai fazer novos investimentos, você vai contratar novas pessoas, que você vai contratar novas ferramentas. Não tem o que fazer. Então, é isso, é investir tudo que tinha de possibilidades de fazer negócio. Eu faço parte de um clube aqui de São José. Então, cara, é o ver e ser visto. Então, eventos eu estava praticamente todos. Sempre era uma oportunidade de falar do meu negócio. Eu vejo que muitos contadores, mas muitos empresários, o próprio vizinho, o próprio cara da padaria que você vai todo dia, o próprio barbeiro não sabe nem o que você faz. Mas isso não serve nem para contador, não só para contador, mas para outros empresários. Você precisa ir nos locais, né? Eu faço parte lá do Santa Rita. Cara, todo mundo hoje tu não sabe que eu sou contador. Hoje vem muita indicação de pessoas que eu nem conheço lá dentro do clube, porque vários empresários são meus clientes que propriamente indicam, lógico, para você fazer um bom trabalho, mas que indicam, mas assim... No primeiro momento, eu entrava, fazia parte do grupo do beach tennis, do grupo do vôlei, grupo do futebol, cara, tava em tudo. Por quê? Precisava, e aí a gente arranjava uma maneira de, cara, o que cada um faz, fala aí que cada um, o que cada um faz, empreende e tudo mais, mas você tem que puxar. Porque, cara, a gente vive empresarial, a gente precisa, como eu falei, precisa vender, precisa aparecer, as pessoas precisam te conhecer. Tem uma frase de um amigo que ele fala muito isso, que ele fala que o mais conhecido vence o melhor. Não quer dizer que você não seja o melhor, mas para as pessoas consumirem o seu produto, o seu serviço e verem que você é o melhor ou um dos melhores, eles precisam te conhecer. Sim. Então, o mais conhecido vence o melhor. Porque eu tenho certeza que, por exemplo, tem o cara da mercearia aqui, da lanchonete aqui de baixo, que ele vende uma coxinha que é a melhor do Brasil. Mas aí tem se ninguém conhecer, ninguém vai vir aqui no cara. Então eu preciso ser conhecido. Então foi a métrica que eu usei. Eu precisava saber, eu precisava tirar uma coisa ainda que o pessoal me conhecia, o Fabinho do Society, Fabinho da R9. Fabinho da R9. Inclusive quando chegava... Eu tinha essa premissa, né? Eu via que o pessoal compartilhava meu contato, vinha Fabinho da R9. Eu mesmo já falava, mandava um áudio e falava assim, cara, coloca aí Fabinho da contabilidade. Tira esse da R9, que agora mudou. Agora a minha persona é outra, de contabilidade. Então, o que eu fiz foi, cara, participar de grupos de networking, todos que eu tinha tempo, eu participava. Eventos, todos que tinha tempo, eu participava. Mas eu não só participava ativamente, eu participava com a ideia de, cara, me apresentar, eu faço isso, faço aquilo. Você tem comercial mesmo. Comercial, mas sem ser chato. Ser interessante, sem ser chato. Eu sabia que você tinha uma padaria. Cara, eu tenho uma possibilidade para você. Você já fez essa análise? Eu acho que você pode estar pagando imposto a mais. Quando eu já tinha um certo tipo de amizade. Porque tem uma métrica que fala até de um grupo de network, que é o que eu levo também. É visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Você não pode inverter a ordem. Então você precisa conhecer... Como que é visibilidade? Credibilidade e rentabilidade. Porque você precisa conhecer, você precisa criar um certo tipo de conexão comigo para te gerar credibilidade. Sim. Para depois vir a rentabilidade. Tem muita gente que inverte, já quer conhecer você, já quer sair vendendo, já quer... Não, cara. Comigo você vai ter um retorno melhor. A brasileira já perguntou quanto que eu vou receber. Não adianta você inverter. Eu entro em qualquer grupo novo que eu entro, que eu faço parte, ou as pessoas que eu estou conhecendo, que eu sei que tem negócio, eu não falo nada. A única coisa que eu quero que ela saiba é que eu tenho... Que empresa eu tenho, que negócio eu tenho, porque isso é importante. Isso é uma premissa. Até o meu barbeiro, onde eu corto lá, ele já sabe que eu sou contador. E até é engraçado que aí eu vou lá, porque a maior parte dos barbeiros são meio, aí fico tirando dúvida, eu passo o corte inteiro tirando dúvida dos caras. Mas pelo menos o cara sabe o que eu faço. Então ele sabe que se ele precisar de algum momento, ou às vezes um outro cliente está lá falando de contabilidade, tô com problema com o meu contador, vai falar, mas tem um cara aqui que eu posso te indicar. Então, é esse tipo de coisa que eu aconselho para quem está começando. Ver e ser visto e não ter vergonha de apresentar o seu negócio. Porque sempre vai ter alguém precisando.
E o marketing para crescimento aí hoje tá usando aí as redes sociais ou você falou muito também da indicação, que é o famoso boca a boca ali também, que acho que o melhor funciona. Cara, Como você faz aí? A gente começou a fazer um trabalho de marketing bem forte no final do ano passado. A gente já fazia algumas coisas, a gente já vem ganhando clientes das redes sociais, do Google, Meta e tudo mais, mas a gente começou a fazer um trabalho mais forte mais pro final do ano. Que aí a gente começou, esse ano já melhorou bastante, essa entrada de clientes através principalmente do meu Instagram, a gente mudou o posicionamento, então hoje a gente fala mais no Instagram do Fabinho, né, do Fabinho.contador, do que da Contabilidade FN, porque pessoas conectam com pessoas, né, mais uma vez a gente está falando, e a ideia é que o que eu coloco de conteúdo, porque não é venda que eu faço no Instagram, na verdade eu coloco conteúdo. Para você farmar, sabia que tem essa possibilidade e tal, para você não sei o quê, para você agora imposto de renda pessoa física, tome cuidado, fazer esse tipo de lançamento, fazer a sua declaração errada. Então eu começo a gerar conteúdos, né, mais educacionais voltados para a minha área contábil. E isso vem gerando, né, eu falo muito sobre o empreendiário dentro do meu Instagram, do cara sair, parar de apertar a parafuso, parar de ficar... Essa é boa. Exatamente. Boa. E aí vem gerando, mas é algo que a gente está começando a construir. Legal. A participação em podcasts, o podcast que a gente criou. Então são coisas... Hoje eu sou colunista da TV Bandeirantes, né, do programa lá Amanhã na Band, então eu já tenho uma coluna. Tem uma coluna na revista do Aquário, da Life. Sei. Então são coisas que aí começa a gerar autoridade, começa a receber convites e começa continua gerando autoridade, que começa a gerar clientes, porque você começa a virar autoridade no assunto. Sim. E as pessoas começam a te chamar e começa a ter interesse no seu trabalho. Puta, eu quero levar minha empresa para você. Ali. Visibilidade, credibilidade, depois rentabilidade. Exatamente. Essa Aí, boa. Então eu nossa. anotei aqui, hein? Visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Exatamente. Bom, Fabinho, nosso tempo está acabando. Queria agradecer você mais uma vez pelo aceitar nosso convite, vir aqui bater esse papo. Para te achar nas redes sociais, como que é mesmo, que você já comentou aí? No Instagram eu tô como Fabinho.contador. Fabinho.contador. Exatamente. E a Contabilidade FN como Contabilidade FN. Legal. Tem mais alguma outra rede social que você costuma usar? Ou é mais eu tenho o Instagram LinkedIn, mesmo? que também tá como Fabinho Nascimento. Tá. E tem meu canal de YouTube, que tá como Fabinho.contador também. Ah, legal. Canal Lá do YouTube você que tem passa mais dicas. Exatamente. Contextualizando ali as isso aí. dúvidas. Eu ia até perguntar o significado de FN, mas então é Fábio Nascimento. Fábio Nascimento. Do seu pai ou é o seu? Meu pai começou o escritório, o nome era F Nascimento Escritório Contábil. Aham. E aí, o seu Júnior? Juninho, não? Não, meu pai é Fábio Antônio, eu sou Fábio Santos. Nascimento. E aí a gente queria mudar exatamente como era uma mudança de gestão, uma mudança de forma de atendimento, né, e tudo mais, uma mudança geral, né, cultural, inclusive. Aí eu mudei o nome para Contabilidade FN. Legal, bacana. Show de bola. Eduardo, palavras finais aí? Agradecimento a todos aí que estão nos acompanhando, ao Fábio aí pelas ricas dicas, que anotei todas, que posso utilizá-la também no meu dia a dia. E agradecer a todos, podem me encontrar no eduardolopes.jr no Instagram e nos acompanhe, lógico, né? Se você ainda não segue, pelo amor de Deus, né? Siga, curta, compartilhe, né, Fraguinha? Boa, é isso aí, Edu. Deixa lá os likes, comentários, compartilhe com o pessoal que ajuda a gente a ter mais visibilidade também, para depois credibilidade, aí quem sabe a rentabilidade na frente. Isso aí. Boa. E para me seguir é @felfraga no Instagram. Basicamente é isso, Breno. Bacana. Pessoal, obrigado por ouvir a gente até aqui. Sigam a gente, @Vale Negócio Podcast, aqui no YouTube e também Spotify e Instagram. Tá? A gente está nessas 3 redes sociais, trazendo muito conteúdo para quem quer empreender e para quem quer acompanhar o mundo dos negócios. Obrigado e até o próximo episódio.